Agora a gente vai falar do pedido de instalação do terminal de ácido sulfúrico no Porto de Maceió. A comissão do IMA, criada para analisar a solicitação de licença ambiental da empresa responsável, identificou uma série de problemas nesse pedido. Vamos ao vivo então com o repórter Alan Garcia para saber se o IMA já tem uma posição, se vai ser possível instalar ou não esse tanque de ácido sulfúrico aqui no Porto de Maceió. É com você, Alan. Oi, Beatriz. Esse laudo do IMA tem um prazo para ser entregue sexta-feira que vem, ou seja, depois de amanhã. Mas esse laudo foi concluído hoje e a gente traz essa informação aqui no Cidade através do Ricardo César, que é coordenador de gerenciamento costeiro do IMA. Ricardo, a Beatriz me fez a pergunta, eu já sei a resposta, mas eu quero deixar para o senhor trazer a notícia para os alagoanos. O que o IMA decidiu sobre essa solicitação dessa empresa que queria implantar esse trabalho no porto daqui de Maceió. Boa noite para o senhor. Boa noite. Então, hoje a equipe de análise do estudo de impacto ambiental para armazenamento de ácido sulfúrico no porto fechou as análises técnicas. Era uma equipe formada por técnicos do IMA, de diversas formações, multidisciplinar, e mais consultores externos, especialistas em análise de risco. Então, foi constatado que havia ausência de alguns estudos de macro-riscos dentro do estudo de impacto ambiental, da análise de risco que foi apresentada. A gente também considerou a vulnerabilidade, suscetibilidade dos ambientes adjacentes ao porto, como os bancos de recife de corais, bancos de algas, bancos de fanerógamas, o uso recreativo daquela área, a atividade pesqueira que existe no entorno. O porto está encravado numa área urbana, bastante densamente ocupada. E, então, em função disso e dos riscos também associados, não só ao armazenamento de ácido sulfúrico no local, mas o transporte do ácido sulfúrico do porto para a indústria, então, isso tudo foi considerado. A gente chegou a uma conclusão da não viabilidade de armazenar ácido sulfúrico lá, devido a essa vulnerabilidade, suscetibilidade, o risco grande e por ser um produto altamente com potencial poluidor muito grande. O senhor me falou também que existe um posicionamento da Prefeitura de Maceió. Queria que o senhor trouxesse isso para a gente também aqui ao vivo no Cidade. Isso também foi fundamental. Houve uma revogação por parte do município de Maceió, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Maceió, da certidão de uso do solo do município de Maceió para esse tipo de atividade. Então, isso por si só já é um fator limitante de não ser possível a licença prévia, porque a licença prévia consiste na viabilidade locacional para esse tipo de equipamento. O município de Maceió, como é gestor da área, ele negou, fez a revogação dessa autorização dessa certidão e aí associada a todos esses pontos que nós encontramos na análise, então indeferiu. Tanto só pela revogação da certidão de uso do solo e também pelos parâmetros técnicos, então foi fechado o documento pelo indeferimento da solicitação da licença prévia. A empresa que solicitou a implantação desse trabalho no Porto de Maceió pode ainda assim, mesmo com a decisão do IMA, solicitar uma nova análise na tentativa de conseguir o que eles querem? Pode fazer alterações nos estudos, apresentar novos cenários de risco, novas medidas mitigadoras e de compensatórias e mais como cessar esses riscos. Entretanto, uma coisa fundamental para a licença prévia, que é a concepção do local para o empreendimento, é a declaração do município. Então, sem essa declaração do município favorável à utilização do solo para aquele tipo de atividade, a gente não pode se manifestar concedendo essa autorização. Ou seja, mesmo que vocês tivessem encontrado nessas análises técnicas possibilidades, não adiantaria de nada porque o município não permite essa atividade. Exatamente. Então, o município é detentor de uso do solo, ele que determina que tipo de equipamento deve ser usado naquela fração do solo. Mas nós fizemos primeiro uma análise técnica, encontramos essa incongruência, ausência e a inviabilidade técnica e depois somamos isso
a revogação da certidão de uso do solo por parte do município. Essa decisão do IMA já foi repassada para a empresa? Quando isso vai acontecer? O prazo é sexta-feira que vem. Nós concluímos hoje, no começo da tarde, a equipe terminou essa análise, concluiu o relatório, entregamos à diretoria do IMA e aí, na sexta-feira, a empresa que entrou com requerimento vai ser notificada dos resultados. Ricardo, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Bom trabalho aí, sucesso, né, no decorrer desse processo. Beatriz, você quer participar? Quer fazer alguma pergunta? O Ricardo não está com ponto, mas eu repasso para ele. Fica à vontade. Oi, Alain. Obrigada por ter repassado, aberto essa conversa para a gente também aqui do estúdio. Eu queria perguntar para o Ricardo, vou ser bem sucinta na pergunta, tá? Se tem algum outro órgão que ainda precisa se posicionar, assim como o IMA e a Prefeitura de Maceió já fizeram, né? Algum outro órgão tem que se posicionar? E queria que ele explicasse, trocando em miúdos, né, de uma maneira mais simples para quem está em casa entender, por que é inviável, tecnicamente, colocar um tanque de ácido sulfúrico funcionando ali no porto. Ele falou alguns termos técnicos, mas, por exemplo, eu queria que ele desse o exemplo de que isso atrapalharia na atividade de quem pesca, né, de que há um fluxo de turistas e era perigoso por conta da circunferência turistas naquela região, também a biodiversidade marinha, ou seja, não há uma comprovação de que a instalação desse empreendimento podia prejudicar ou não os animais que vivem no mar, naquela região, naquele perímetro. Eu queria só que ele esmiuçasse um pouquinho, para quem está em casa entender, por que isso era tão grave e se viesse a acontecer, qual era o risco seríssimo que se corria aqui em Maceió. Por favor, Alain. A Beatriz fez duas perguntas, Ricardo. Primeiro, se existe algum outro órgão que ainda precise se posicionar, entregar algum estudo, além do IMA e da própria Prefeitura da capital. Não, os estudos que eram necessários, as certidões, declarações, elas foram apresentadas no estudo de impacto ambiental. A outra pergunta que a Beatriz fez foi para a gente saber, de uma forma mais didática, quais os riscos de se ter um depósito de ácido sulfúrico no porto de Maceió. Tipo, o risco de matar os animais ali por perto, de agredir também as pessoas que trabalham no porto. Quais são os riscos de uma maneira mais didática, mais simples, para a gente poder entender? O ácido sulfúrico é um elemento bastante corrosivo. Ele em contato com a pele humana, ele queima, ele degrada a pele. Ele na água, ele baixa o pH da água. Isso, naquela área, ela tem uma sensibilidade muito grande ao pH porque os ambientes são recifais. Então, eles precisam de uma água mais alcalina. Então, quando a gente joga ácido sulfúrico, a água se torna mais ácida e termina afetando os bancos de recife. Também no caso de explosões, emanação atmosférica pode contaminar e afetar a população ali do entorno. Então, o risco é grande, desde o tráfego da embarcação, o fundeio do navio que vem trazendo, a atracação no porto, a conexão dos dutos, o transporte para o armazenamento que vai ficar lá provisório, o transporte do armazenamento provisório para a indústria. Ou seja, em toda a cadeia desse trabalho existe um risco. Então, essas etapas todas oferecem esse risco. E como a gente falou, o ambiente lá é bastante sensível a alterações na qualidade da água. E o risco de que a gente tem grandes ocupações no entorno e uso recreativo também de áreas bem adjacentes ao porto. A piscina da Pajuçara está bem em cima e tem um risco intensivo, né? Além do mais, a própria de Praia da Pajuçara, Ponta Verde, que tem um uso grande. Então, tudo isso pesou na hora de a gente analisar. Uma coisa também importante que a gente seguiu tudo, que é a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, orienta em relação ao estudo de impacto ambiental. Desde o ingresso, a disponibilização dos estudos na internet, no site do IMA, para a população, aberta à população, uma audiência pública, para que depois a gente concluísse os estudos. Então, seguindo todos os passos que eram necessários para a conclusão da análise. Perfeito, Ricardo. Muito obrigado mais uma vez pelas informações. Está aí, Beatriz, de uma forma mais didática, né, para a gente poder entender ali numa realidade mais nua e crua, digamos assim, né, qual é realmente o risco de se ter um depósito como esse aqui no Porto de Maceió, próximo a praias que a gente tanto frequenta. Eu volto com você. Muito obrigada, Alain. Agradeço também ao Ricardo por ter explicado também todas essas circunstâncias. E até mais com outras notícias.